Bom dia, amados irmãos e irmãs, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos no quarto dia da nossa campanha de jejum e oração pelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, que se desviaram do rebanho de Cristo, e estamos orando, jejuando, clamando, estamos enchendo o céu de intercessões a favor desses amados, para que Deus quebre as cadeias, para que Deus traga de novo a alegria de estar na casa do Senhor, como diz o Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E neste quarto dia, nós falamos ontem, no terceiro dia, sobre essa guerra que Jesus profetizou que nos últimos tempos aconteceria dentro de nossas casas. Os inimigos serão da sua própria casa. E o que fazer? Eu quero lembrar você sobre uma promessa de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Então este texto, o profeta Malaquias, ele está profetizando que antes que venha a maldição, que maldição? Antes que venha este tempo que Jesus falou em Mateus 10, que antes da vinda dele, nos últimos tempos, haveria essa guerra nas casas, ele está profetizando que viria o profeta Elias, né? Antes do terrível dia do Senhor. Que terrível dia é esse? Onde depois, no final de tudo, Deus vai julgar vivos e mortos. Será esse o grande e terrível dia do Senhor, o dia do julgamento final. E antes disso, ele enviaria o profeta Elias, dizendo que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas o profeta Elias, nós sabemos que ele foi arrebatado por carros de fogo e tomado. Será que ele voltará à vida? A gente sabe que quem morre não volta mais. Mas Elias foi tomado por carros de fogo, então ele não provou a morte. Mas o que o profeta Malaquias está dizendo não é o próprio Elias que virá. Se você olhar no texto de Mateus, capítulo 17, verso 9 em diante, diz assim: e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Então o que Malaquias está falando é que virá um profeta, João Batista, no poder, na autoridade, no mesmo quilate, na mesma unção de Elias. E quem era Elias? Elias foi um profeta que não era apenas um profeta que profetizava para pessoas ali, como acontece na igreja, que é aquele dom lá de 1 Coríntios, capítulo 12, que fala dos dons para o corpo de Cristo. Então ali fala profetês no grego, fala daquele que se levanta e Deus usa a boca dele para trazer uma mensagem, um recado para a igreja, para um grupo, uma família, para uma pessoa. E diz o texto de 1 Coríntios 14, versos 2 e 3, que aquele que profetiza edifica ao outro, e o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. E a profecia é para exortar, consolar e edificar. Então mostra o parâmetro da profecia, não é para humilhar ninguém, envergonhar ninguém, mas para exortar, consolar e edificar. Então esse profetês é um dom para o corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. E é Deus falando na boca do profeta, trazendo uma mensagem de edificação, exortação e consolo à igreja. Mas Elias, ele era um profeta mais assemelhado a Efésios, capítulo 4, verso 11, onde são ali dons ministeriais, dons para líderes, dons para pessoas
que estarão na frente do rebanho de Deus. Então ali, Efésios 4:11 fala sobre o profeta, mestre, pastores, evangelistas e apóstolos. Então esse profeta ali já é um outro tipo de profeta. É um profeta mais ligado à palavra. É um profeta mais ligado a estar zelando pela palavra de Deus, zelando pelos mandamentos de Deus. É um profeta que ele não profetiza só para uma pessoa individual, para uma igreja, mas são profetas que são levantados de tempo em tempo para exortar nações, exortar reinos. Então Elias, ele foi um profeta desse quilate, dessa autoridade, como Jeremias também. Deus fala lá em Jeremias 1:5 que ele escolheu Jeremias desde o ventre para profetizar as nações, não é? Então, o que Malaquias em resumo está dizendo? Virá alguém antes do terrível dia do Senhor, quer dizer, antes de se ter a consumação dos séculos e vir o julgamento, nesses últimos dias virá um profeta no mesmo poder, na mesma autoridade de Elias, com a mesma unção de Elias, para exortar toda uma nação, que é a nação de Israel, para exortar e preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, que viria logo depois, nasceu 6 meses depois de João Batista. Então, no texto de Mateus 17 está bem claro que foi o próprio João Batista que veio cumprir essa promessa. E o que João Batista pregava? João Batista falava sobre arrependimento o tempo todo. Ele aparece, ele veio do deserto, ele era um profeta solitário que vivia ligado a Deus ali, buscando o Senhor o tempo todo. Ele vinha com simplicidade, com roupa de pelo de camelo, comendo mel silvestre gafanhoto, vem do deserto, porque Isaías fala, voz do que clama no deserto. Então, no sentido de alguém que não estava misturado com esse mundo, com conversas profanas. Não, ele era um profeta que veio específico, com um propósito, dedicado a um propósito, de preparar o povo para a vinda de Jesus. E o que ele pregava o tempo todo? Ele falava sobre arrependimento. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ora, se ligarmos então a profecia de Malaquias, a promessa de Malaquias 4, 5 e 6, a pregação de João Batista, ele diz lá, ele virá, esse profeta, João Batista, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A maldição é o que a gente está vivendo, separações, divórcios, guerra dentro de casa, os inimigos serão da sua própria casa, esse estado pecaminoso, essa iniquidade ao ponto de dividir famílias, dividir casais e de se tornar inimigos, esta maldição será evitada somente para aqueles que ouvirem a pregação de João Batista, arrependimento. E com esta mensagem, João Batista vem para mostrar, só vai se livrar da ira vindoura, só vai se livrar dessa maldição aquele que se arrepender, aquele que ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo, aquele que converter o seu coração a Cristo. Aí sim ele terá essa promessa de Malaquias 4, 5 e 6, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por que converterá? Porque eles estarão o quê? Divergindo. Converter significa o quê? Não é? Levar a mesma vertente, estar caminhando junto. Não é? Então eles estarão divididos. E como terão acordo? Como se converterão? Como eles estarão juntos novamente? Através do arrependimento. Então, fechando essa mensagem de hoje, o que você deve orar? Você que está com seus filhos afastados, você vive essa guerra em casa, né? Você que vive essa guerra no casamento, orando pelo marido se converter, pelo filho, orando por paz no seu lar, você deve orar por arrependimento. Se essa pessoa da sua casa, o seu marido, o seu filho, se arrepender, abrir o coração, Deus quebra toda maldição, Deus traz paz ao lar. Ainda é possível, nos tempos de hoje, ter paz, ter alegria no lar, ter casamentos felizes, famílias felizes,
porque parece que não tem mais jeito, parece que o mundo traz para nós, né, as notícias do inferno, dizendo que não tem mais jeito, que é assim mesmo. Olha os artistas da televisão, separam casos, separam, olha as novelas, né? E ainda dizem assim, tá tudo bem, tudo tranquilo, mas a gente sabe que é muito difícil. Só quem já teve uma família destruída, um lar em guerra, pode dizer a dor que é. Não é fácil. Então, só Deus para curar as feridas, consolar e restaurar o seio familiar, a paz no lar, a alegria no lar. Então, queridos, tome essa promessa para você, ore em cima dessa palavra, ore dizendo, coloque-se como um intercessor na sua casa, como Neemias. Neemias era um homem fiel, estava lá na corte de Artaxerxes, né, na Síria, e ele ouviu falar que Jerusalém estava em opróbrio. Ele não estava em pecado, ele era um homem fiel, mas o seu povo estava em pecado, o seu povo estava desviado, e ele tinha consciência que o cativeiro veio por causa da desobediência. Então ele começa a clamar, a orar, a chorar, a jejuar, e ele confessa o pecado do seu povo, ele pede perdão em lugar do seu povo. Isso que é interceder, se colocar no lugar da pessoa e lutar por ela, e orar por ela, e sentir a dor dela, e carregar a luta com ela. Então o intercessor ele faz isso. Então confesse os pecados da sua família, confesse os pecados dos seus filhos, confesse os pecados do seu esposo, pedindo perdão a Deus, se colocando diante de Deus, dizendo, Senhor, eu como servo do Senhor, estou me arrependendo, pedindo perdão dos meus erros, dos erros dos meus familiares, eu me coloco na brecha, Senhor, e eu te peço, traz paz à minha casa, e eu reivindico essa promessa, eu creio nessa promessa de Malaquias 4, 5 e 6, converte o coração dos meus filhos a mim, a meu esposo, converte o coração do meu esposo ou da minha esposa aos meus filhos, traz paz, repreende todo esse espírito de contento e confusão na minha casa. Eu tomo posse dessa promessa. Amém, queridos? E eu tenho falado já sobre esse texto, já preguei sobre esse texto, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é colocar em prática. A própria palavra de Deus diz, mais bem-aventurados não são os ouvintes, mas sim os praticantes da palavra. Tiago 1,22 vai falar. Ele vai falar de você praticar a palavra, não é verdade? Então não adianta eu só ouvir. Lá em João 14, 21, ele vai falar disso também, né? Bem-aventurados os ouvintes, não só os ouvintes, mas os praticantes, como o Tiago fala. Então é importante praticar a palavra. O próprio Mateus 7, 21, quando ele fala do homem que edificou sua casa sobre a rocha, né? Ele diz lá, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, amado, não adianta a gente ouvir e não praticar, não tomar posse. Deve haver uma conexão no que você pensa, crê e no que você fala. Então, não adianta eu apenas, porque o pastor está falando, eu falar, Senhor, está escrito aqui em Malaquias, como o pastor falou, 4, 5 e 6, eu tomo posse dessa promessa, mas aqui na minha mente, no meu coração, quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de mente, lá dentro do meu ser, no meu interior, eu estou falando da boca para fora, dizer assim, eu não acredito em nada disso, acho que não vai adiantar. Então, quando lá dentro eu recebo essa palavra, dentro lá do meu eu, dentro lá da minha mente, eu recebo essa palavra, digo, eu creio nisso, eu vou falar e eu creio, eu acredito na palavra, eu acredito nessa promessa, e aí eu abro a boca. Quando há uma conexão do que eu falo com o que eu penso, aí sim a palavra tem poder. Agora, se eu apenas falar e não crer, não adianta nada. Então, receba essa palavra e abra a boca e declare sobre a tua família, eu não aceito essa maldição. Eu recebo a palavra do profeta Elias, que na verdade é o profeta João Batista. Eu recebo esse recado de Deus. Na verdade, o profeta ele não vem falar dele mesmo, ele traz uma mensagem de Deus. Então eu recebo essa promessa, eu recebo essa exortação sobre arrependimento. Eu me arrependo. Se você precisar pedir perdão para um filho, se você realmente errou, não é? Peça perdão ao esposo, à esposa, ao filho, que haja um ambiente de arrependimento na sua casa, prático, que realmente você
se arrependa no seu coração em oração, que você peça perdão para quem você precisa pedir perdão, que haja um ambiente de quebrantamento na sua casa. Aí sim a promessa, quando você orar, a promessa virá sobre o seu lar. Vamos orar nesse dia? Feche seus olhos, quero orar por você. Pai, obrigado por mais esse dia. Estamos no 4º dia do jejum, orando por aqueles que se afastaram, Pai, da tua casa. Pai, estamos orando para que no dia 21 de novembro tenhamos uma festa linda e possamos ver muitos que se afastaram voltando para o seio da igreja. Pai, e nesta manhã eu preguei sobre Malaquias 4, 5 e 6, a promessa de o Senhor Deus converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, através da mensagem de João Batista, que fala sobre arrependimento e conversão genuína. Senhor, nos ajuda que em nossas casas, a começar em nós como crentes em Jesus, que estamos firmes, possamos profetizar, vivenciar, temos um ambiente de arrependimento, de quebrantamento, ó Pai, como João Batista ensinou. E Pai, quando houver arrependimento e quebrantamento na família, começar em nós como cristãos, que nós possamos pedir perdão para os nossos entes queridos, que nós possamos pedir perdão para os nossos filhos, que haja um conserto, por favor, Pai, que haja quebrantamento em nossas casas, para que essa maldição não venha sobre nós de contenda, de briga, mas que possamos receber essa promessa que diante do arrependimento, o Senhor Deus, o Espírito Santo, converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso nós te pedimos, Senhor, que haja arrependimento em nossas casas, que haja arrependimento no meio da nossa família, para que o Espírito Santo possa promover essa cura e essa conversão, essa união nas nossas casas, Pai. Abençoa nossos lares, traz a paz às nossas casas, Senhor. Traz paz aos nossos lares, essa paz que só o príncipe da paz pode trazer, que é Jesus. Por isso, Pai, nos ajuda a continuar firmes nesse propósito, Senhor. Ó Deus, orando pelos afastados, para que eles voltem ao caminho do Senhor. Ouve a oração dessa mãe, desse pai, desse filho que ora pelo pai e pela mãe, desse irmão que está orando pelo seu irmão. Senhor, traz de volta, Senhor, aqueles que estiveram no meio de nós, ó Pai. Que haja colheita, que haja salvação, Pai. Essa é a nossa oração. Quebra as cadeias de ódio, mágoa, rancor, ó Deus, em nome de Jesus. E traz essa conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Quebra essas barreiras, que muitas vezes tem pai que não sabe por que o filho não se dá bem com o marido ou com a mãe, ou não gosta do pai. Senhor, é o diabo trabalhando, trazendo mágoa, contenda. Mas se houver arrependimento, Senhor, o diabo vai perder a legalidade e o Espírito Santo poderá trazer cura a essa família. Por isso eu profetizo cura, profetizo arrependimento, quebrantamento nos lares, e cura e conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para a glória do teu nome. Amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Um dia abençoado, e vamos continuar firmes nesse propósito.